Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Pegue suas Bíblias, abra no Evangelho de João, capítulo 15. Vou levar um pouco de tempo para chegar lá. Marque com papel ou algo assim, vou demorar um pouco. Um pouco fora do assunto. Na verdade, sentia uma semana que devia anunciar algo. Estava hesitante. Não por qualquer razão, a não ser que eu perdi a oportunidade. E fui lembrado novamente essa semana. E é uma palavra que foi me dada, creio que foi em outubro de 1989. Eu tenho essa palavra no móvel ao lado da minha cama, uma das pequenas pilhas de cartões palavras que o Senhor me deu ao longo dos anos. E essa de outubro de 1989 foi dada por Mário Murilo. E nessa palavra, especificamente, entre outras coisas que ele abordou, ele declarou especificamente que nessa era específica em que estamos vivendo agora, haveria um aumento dramático de milagres através da pregação da palavra. Senti que deveria declarar. Eu vi isso acontecer ao longo dos anos, nós vimos isso acontecer aqui. Lembro de uma senhora com câncer de esôfago, aqui. Durante a adoração, veio sobre ela uma unção e desapareceu. Aqui, um senhor, na pregação da palavra, sua Bíblia ficou embaçada. Só quando ele chegou em casa e tirou os óculos e descobriu que seus olhos estavam curados. Temos visto coisa ao longo dos anos. Nós tivemos muitos assim, numerosos demais para nos mencionar. Mas sinto que devo dizer que venha com expectativa, porque tanto a presença quanto a palavra liberam cura. E acredito que vai estar tocando no dom de Deus na presença, onde vemos em Romanos 8, diz que o Espírito Santo dará vida ao seu corpo mortal, especificamente o Espírito Santo que habita em você dará vida ao seu corpo mortal. O segundo conceito é repetido muitas vezes no livro de Provérbios, que é a cura na palavra de Deus, que a palavra de Deus dá saúde e cura ao seu corpo. Estou dizendo isso porque eu quero convidá-los a se juntar a mim numa jornada. Quero que descubramos a saúde divina. Gostaríamos de que descobríssemos o que Israel desfrutou no deserto enquanto estavam em rebelião, não eram nascidos de novo, não estavam cheios do Espírito Santo e, no entanto, experimentaram décadas de saúde divina. E se Deus fez isso por eles, aqueles sob uma aliança superior deveriam ter acesso ao mesmo? Isso é só um encorajamento. Vamos descobrir, vamos orar e buscar. E acredito que os dois componentes chaves para nós serão a presença de Deus e a palavra de Deus. E sei que tomar a ceia é uma parte desse exercício. João 15. Se eu fosse escolher um versículo de toda a Bíblia que melhor resumisse ou falasse da minha caminhada com Cristo, seria o versículo que vamos ler hoje. Vamos ler em um momento, mas permaneceu em mim e permanecerei em vocês. Peço o que quiser e será feito. Eu não entendo como isso aconteceu ou por que aconteceu. Mas o Senhor projetou todos aqui para colaborar com Deus, ser parceiro de dança, por assim dizer, para que seus propósitos sejam cumpridos na terra. E Jesus, o Filho eterno de Deus, nunca deixou de ser Deus, o eterno Filho de Deus, escolheu viver com limitações enquanto estava em sua humanidade. Sabemos disso porque ele disse, referindo-se a si mesmo, ele se chamava o Filho do Homem. O Filho do Homem não pode fazer nada de si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazendo, ou ouve o Pai dizendo. O ponto é que Jesus viveu com restrições autoimpostas. Temos que perguntar por quê. Como Deus, ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele escolheu dar um exemplo para nós do que a vida poderia ser
para qualquer um que foi perdoado do pecado, número 1. Número 2, empoderado pelo Espírito Santo. Ele modelou esse estilo de vida. E ele nos convida para essa jornada específica. Há um segredo que ele deu. Você lê os evangelhos e vê Jesus fez. Ele falava e as pessoas diziam, ele fala diferente de qualquer outra pessoa que já ouvimos antes. Ele fala como aquele que tem autoridade, não como os escribas e fariseus, que é um tapa na cara, por assim dizer. O povo apontava para o fato de que ele fala com autoridade. Quando ele fala, as coisas mudam, a atmosfera muda. Jesus revelou o que acontecia quando ele falava. Em João 6, acho que o verso 63, ele diz, as minhas palavras são espírito e vida. Em outras palavras, quando eu falo, as minhas palavras se tornam presença, e essa presença dá vida. Jesus, no início de seu ministério, antes de ter realizado quaisquer milagres, imagine isso, ele é um dos cidadãos da comunidade, Nazaré. Como cidadão da comunidade, ele tem a oportunidade de ler na sinagoga, na leitura semanal das Escrituras. Ele ficou de pé e começa a ler em Isaías 61. Lembre-se, ele ainda não multiplicou comida, ele não curou ninguém, nada aconteceu. Ele fica de pé para ler, é a vez dele, e ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, para pregar o Evangelho aos pobres, para liberar cativos, para dar vista aos cegos. Ele está fazendo esse decreto sobre si mesmo. Porque quando ele falou, ele só disse o que ouviu o Pai dizer, as palavras se tornaram presença, e aqui está um grupo de pessoas, eles são a 10ª geração de pessoas que não tiveram uma palavra profética ou um sonho, sem palavras dos profetas, nada da presença viva entre eles, como se diz em sua história. E agora é comum para nós hoje. Eles não tinham isso por 10 gerações. Jesus se levanta e diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Se pode imaginar, todo mundo na sinagoga assusta e... Porque algo acabou de acontecer. Algo foi liberado naquele momento sobre eles que nunca haviam experimentado antes em suas vidas. Nem conheciam alguém que já tivesse experimentado aquilo. Porque todas as gerações antes deles, 10 gerações, nada. 400 anos. Ele fala e de repente essa mudança na atmosfera, essa presença enche o lugar e ele anuncia o que estará fazendo com a sua vida. Se Jesus fez esse tipo de confissão, esse tipo de decreto sobre a sua própria vida como Filho de Deus, talvez possa ser útil se pegarmos a mesma coisa e começarmos a declarar o que Deus disse que deve acontecer em nossa vida. Declarar, o Espírito de Deus está sobre mim. Diga isso comigo. O Espírito de Deus está sobre mim para liberar os cativos, dar vista aos cegos, libertar os cativos, prisioneiros livres. E foi para isso que nascemos para isso. E Jesus fez essa declaração antes que algo acontecesse, o que é extraordinário. Mas ele dá um segredo. Ele nos dá uma chave. Está escondida em um pequeno versículo. Só encontrei uma vez em todo o Novo Testamento. Está em João 3, não vamos ler, mas acredito que o verso 13, onde Jesus basicamente diz, eu subo ao céu para estar com o Pai. Pense comigo sobre isso. Isso é cedo em seu ministério. Ele tem 3 anos e meio de ministério na Terra, isso é no começo daquele tempo. E aqui ele anuncia, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Ele faz essa afirmação muito incomum, de que ele passa tempo no reino dos céus com o Pai, enquanto está aqui na terra. Ensinar sobre isso dá oportunidades para coisas esquisitas. Mas vale a pena arriscar, porque se 12 de vocês acertarem, já valeu. Você vai mudar o rumo da história com 12. O Senhor tornou possível viver a partir do reino dos céus para a vida, para as circunstâncias da vida. Para a maioria de nós, nossa caminhada com Cristo é tentando persuadi-lo a vir nos problemas terrenos e repará-los. Mas Jesus não ministrou assim.
Essa pode ser a razão pela qual o Filho do Homem, por todos que ele orava, foram curados. Todos aqueles que o Pai dirigiu foram curados. Todo funeral foi interrompido, até mesmo o seu. Todas as situações mudaram e acho que é porque ele nos deu um segredo. E nesse único versículo, ele sobe ao reino dos céus com seu Pai enquanto está no planeta Terra. Não é algo que se conquista, é algo que se pede. Não é o resultado do trabalho, é o resultado da rendição. Já estava no propósito de Deus que experimentarmos o reino dos céus enquanto na terra. Mais tarde, Jesus morreria, ele foi ressuscitado, ele subiu à mão direita do Pai e foi glorificado. Mais tarde, ele ascenderia. Mas isso nos diz, vou colocar em minhas palavras, porque ele era sem pecado, ele podia aparecer diante do Pai como o Filho do Homem. Os discípulos observavam seu estilo de vida. Vocês sabem, eles tinham que estar perplexos com milagres extraordinários, os milagres criativos, o caminhar sobre a água, todas essas coisas. Ele não tinha medo quando corria um risco de vida na tempestade, ele não se intimidou com a necessidade de uma multidão de quase 20 mil pessoas que estava com fome e não tinha comida. Nenhum desses momentos o incomodou. Ele se moveu com tanta confiança e fé. Eles viram os milagres, eles viram o caminhar sobre a água, eles o viram falar. E essa é uma das coisas que cativou o coração da nação. Sempre que ele falava, tudo era diferente. Tudo era diferente. De repente, as pessoas que não criam agora não creem. As pessoas que eram resistentes agora estão com fome. Coisas extraordinárias, sempre que ele falava. Os discípulos, os 12, todos viram aquilo. Mas só teve uma coisa que eles pediram a ele para que eles ensinassem a fazer. Ensina-nos a orar. Eles o viram ir ao monte, passaram a noite lá, descer no dia seguinte, sabendo que ele tinha orado a noite toda, e viram todas as da multidão serem curados. Eles viram o resultado do monte. Eles viram o resultado do encontro. Eles viram o resultado de passar tempo com o Pai. Ele desceu e foi capaz de implementar o coração do Pai na terra. Lembre-se, o principal propósito de Jesus ao vir à terra era revelar o Pai. Bem, ele veio para morrer, isso é verdade, mas isso era para revelar o Pai. Ele veio para destruir as obras do maligno, isso é verdade, mas era para revelar o Pai. Ele veio para fazer uma exibição pública da tolice das trevas, mas era para revelar o Pai. Todas essas coisas tinham um objetivo em mente, que era chegar a um planeta de órfãos e revelar o clamor de seus corações, embora não lhes faltasse linguagem para isso. E ele revelou o Pai. Sua parceria perfeita com seu Pai tornou possível para ele que tudo que ele orasse foi feito. João 15, 17 e 8. 2 versículos que vamos ler. Como que eu fui parar em João 16? É um capítulo muito bom, só não é o que eu quero. Deixa-me ver se consigo encontrá-lo. O que foi? É, João 15. Mas acabei, na verdade, em João 17. Me desculpe, estou de volta. Espero que tenham sentido saudades. Eu senti saudades suas. Verso 7. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de que vocês derem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Versículo 8. Acredito que, por causa do contexto, ele está dizendo que o Pai é glorificado pelas respostas da oração, e que a fecundidade da vida do crente são as respostas da oração. Deixe-me ir adiante.
Acredito que devemos ao Pai orações respondidas. É estranho colocar dessa maneira, porque pensamos que Ele é aquele que vai responder o que Ele já determinou a responder, e precisamos entrar no rio, no fluir do que Ele já realizou. E isso que são as respostas da oração. Nós entramos no fluir do que Ele já tinha a intenção de fazer. As respostas da oração são, na verdade, uma das formas mais práticas de evidenciar uma relação contínua com Deus. É uma evidência de seu envolvimento comigo e da minha rendição a Ele. Nessa passagem, ele diz, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. O que temos nesse versículo? Nós temos as três partes principais da nossa vida. Número 1, permaneça em mim, é a presença. Número 2, sua palavra está no meu coração, o valor pela palavra. A presença e a palavra. E o número 3 é o propósito. Nosso propósito é revelado nas respostas à oração. Nós fomos, na verdade, projetados, se pode imaginar assim. Cada pessoa aqui foi criada, uma vez que perdoada do pecado, para viver em uma conexão perfeita com o Espírito Santo. Você foi projetado para Ele. Tudo a seu respeito, da personalidade aos dons, às percepções, tudo que não é contaminado pelo pecado, é uma parte do design de como se relaciona com Ele. Alguns se relacionam através de conceitos e insights, outros através de sensações tangíveis que sentem em seu próprio corpo. Ele trabalha de forma tão diferente, tão diversa. No momento em que entende, ele muda a lição e começa a aprender tudo de novo. Mas o ponto é, Ele está nos discipulando e nos treinando para responder ao Espírito Santo, para que Ele possa nos capacitar a revelar o Pai na Terra. Como isso é feito? É através de respostas à oração. Não são só respostas à oração. É que algo acontece na presença e no abraçar do que Deus diz, que molda e me capacita a sonhar além da limitação humana. Isso foi muito bom, deixe-me dizer de novo, porque eu preciso. Há algo sobre permanecer na presença. Ele que não conhece limitações, e sua palavra, que está cheia de esperança e promessa e propósito, essas duas coisas sendo ativadas em mim como um dom, um tesouro, liberam em mim a capacidade de sonhar em um nível além da expectativa humana. Sonhar a um nível que influencia o curso da história e influencia o destino da humanidade. Quando ele diz que o que deseja ser feito, ele não está dizendo, sonhe com qualquer carro que quiser, lhe darei isso para você. Eu estou grato que esse tipo de coisa acontece, mas esse não é o propósito aqui. Ele não quer criar pessoas com mansões nas colinas. Se tem uma, ótimo, aproveite. Mas o propósito dessa oração é muito diferente do que isso. É do tipo que muda o curso da história. Ele literalmente muda o curso da história. Você pode ler o registro de intercessores durante a Segunda Guerra Mundial e pode ver reuniões de oração que aconteceram em momentos específicos quando as batalhas mudaram em um momento porque as pessoas estavam orando muito especificamente. Temos visto ao longo da história onde o Senhor moveu sobre certos indivíduos para mostrar-lhes o que exatamente orar, o que exatamente fazer. E acredito que estamos em uma hora crítica, onde todas as nossas boas ideias do que Deus gostaria de fazer na Terra, por melhor que sejam, até que sejam exaladas de sua boca,
elas não mudarão a história. Não sei se isso faz sentido. Posso orar por avivamento todos os dias da minha vida até eu morrer, mas não é até que o Espírito de Deus empodere essa oração para sacudir o céu. Não é até que esse tipo de oração seja orado que algo acontece. Porque há algo sobre a alma rendida em oração que encanta o coração de Deus, porque Ele nos criou com o propósito de trabalhar com Ele, ser parceiros de dança, onde Ele conduz a dança. E nós simplesmente demonstramos o quem Ele é e como Ele é. Se permanecer em mim, há 2 livros clássicos. Um provavelmente é mais conhecido do que outro, Praticando a Presença de Deus, do irmão Lawrence. Ele viveu todos os dias de sua vida, durante um tempo em particular, consciente do Espírito de Deus sobre ele, 24 horas por dia, enquanto ele estava acordado. E disse que nunca chegou ao ponto de não perder a consciência dele, mas foi melhorando cada dia. Tanto que, durante seus tempos no mosteiro, onde lavava panelas, a presença de Deus era tão manifesta naqueles momentos, quando ele estava em solidão, orando no templo. Ele cultivou e desenvolveu uma consciência do Espírito de Deus, e isso fez que cada tarefa simples fosse preenchida com propósito eterno. Pegou o simples e o chato da vida e o energizou com o propósito divino. O segundo livro é de George Peck, é chamado Throne Life. E basicamente diz isso. Deixe-me usar o texto de Paulo em Romanos 6, onde ele fala sobre o batismo nas águas. E diz, se então foi batizado. Vamos falar diferente. Da mesma forma que Jesus foi ressuscitado dos mortos, quando emerge da água, ressuscita em novidade de vida. Pense nisso. Da mesma forma, da mesma medida. Na mesma medida que crê que Jesus ressuscitou dos mortos, nessa medida, você nasceu de novo, foi transformado. O Espírito de Deus vive em você e nada é impossível. Ele conecta a realidade da morte e ressurreição de Cristo. Vida no trono. Quando você nasce de novo, é colocado, literalmente, em Cristo, que está assentado à direita do Pai. Isso significa que seu lugar de operação é à direita do Pai, implementando seus propósitos na terra. Suas orações são importantes, mas elas são o resultado de render a presença e se render à palavra. Algo acontece no coração da pessoa que torna energizada com a presença e que se incendeia com as promessas da palavra de Deus. Algo acontece no coração dessa pessoa onde eles oram coisas que fazem diferença. Terminei o primeiro culto tentando pensar em uma maneira de falar isso. Se nada está acontecendo quando ora, se a palavra dele não importa para você, sua palavra não importa para ele. Isso não significa que não temos valor para ele, mas para mudar o curso da história requer uma rendição. Não é o resultado de força e determinação, é o resultado da rendição. É um ceder ao seu propósito divino. Você está aqui no planeta Terra porque recebeu a responsabilidade de revelar o Pai. Como isso é feito? Uma das principais formas é através de resposta à oração. E então ele diz, se permanecer em mim, isso é viver na consciência de sua presença. Todo mundo aqui que tem um tipo de músculo. Pode não estar desenvolvido, mas tem. É um dom, é um músculo. Uma capacidade, uma consciência, uma habilidade de viver consciente de Deus. Todo mundo tem. Para alguns é um pouco desenvolvido. Para alguns, o medo de ser extremista te impediu de explorar um dom que Ele te deu. Ele te deu um convite. Teologia não é para fazê-lo mais inteligente. É o convite para um encontro, para que nós, mais uma vez, através do nosso estilo de vida, ilustremos e modelemos como essa palavra vive e se parece.
Se permanecerem em mim, vivendo na consciência da presença. Você não desenvolve isso na correria. Você tem que desligar as coisas e passar um tempo em silêncio. As pessoas vêm até mim e dizem, orei sobre isso. Fantástico. Você ouviu? Todo mundo reclama com Deus. E chama isso de oração. Você ouviu? Cultivando a consciência do Espírito de Deus. Acho que a adoração corporativa é uma das principais maneiras que Deus nos ensina a reconhecer sua presença. O que é lindo é que quando saímos, não saímos com a necessidade de milhares, porque nós aprendemos a interagir com o Espírito de Deus, aprendemos o que é honrá-lo e celebrá-lo. De alguma forma, as ansiedades e os medos, todo esse lixo que trouxemos, cai. Estamos lá nesse lugar de alegria e paz. Isso pode e deve ser mantido durante a semana. Se o perde, não se preocupe, a próxima semana está chegando. Nós temos que recalibrar, voltar ao norte verdadeiro, descobrir como ele viver essa vida. Mas é viver com a consciência constante do Espírito de Deus, que é o número 1. O número 2, ele disse, se as minhas palavras permanecerem em vocês, isso é uma intenção. Isso não acontece por acidente. Na verdade, tem que haver uma intencionalidade minha que diz, Deus falou comigo e significa muito para mim. Quer dizer, eu vou escrever em um cartão, vou colocá-lo perto da minha cama por 33 anos. Vou refletir sobre ela com frequência. Vou orar. Vou declarar. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. O melhor exemplo é Maria, mãe de Jesus. As palavras que lhe foram dadas pelos pastores e pelos sábios, e Ana e Simeão, todo o grupo, eles falavam coisas com ela. E havia duas palavras que eram usadas para descrever essa parte de sua jornada. Uma é, ela guardava essas palavras em seu coração. A outra palavra que foi usada é que ela ponderava. Ela trazia para fora o tesouro que havia guardado. Não porque não queria que ninguém saiba, mas porque está cuidando de algo divino e não está aberta à opinião humana. José compartilhou seus sonhos em um momento inadequado. Isso criou problemas para ele que ele não precisava necessariamente enfrentar. Salmo 105 diz de José, até o tempo que chegou sua palavra, a palavra do Senhor o provou. A palavra do Senhor eram os sonhos dados por Deus, mas falada fora da época. Durante todo aquele tempo, ele estava sendo testado pela palavra do Senhor para deixá-lo pronto para herdar o que ele havia declarado sobre sua própria vida. Maria guardou a palavra e então ela trouxe para fora e ponderou sobre ela. Revisou, considerou, pensou. Se tem um vaso que vale $1 milhão, antes de tudo, quero saber onde comprou. Se tem um vaso que vale $1 milhão, não coloca sobre a mesa onde as crianças estão brincando. Por quê? Bem, não faz sentido, vai quebrar com certeza. Se tem valor para você, vai colocá-lo onde é seguro. Isso não significa que coloque em um cofre e nunca traz para fora, mas só traz para fora num ambiente seguro. Acredito em enunciar as coisas boas a todos, mas há algumas coisas que ele tem falado tão profundamente e pessoalmente que por valorizar essa palavra, não tenha vontade de compartilhar com ninguém. Se isso que vai contra muito do que dizemos e ensinamos, mas espero que receba no contexto, porque ele te dizer algo que não vai contar porque é íntimo para você. Às vezes queremos ganhar
notariedade compartilhando o que Deus nos mostrou, quando na verdade deveríamos guardar isso. E ele diz, se permanecer em mim, há vida nessa consciência da presença, e a minha palavra permanecer em vocês, você pega isso que é valioso e o revela nos momentos apropriados para reflexão. Essas duas coisas, trabalhando em você, irá qualificá-lo para orar as coisas mais extremas e vê-las acontecer. E ele diz, o que desejar vai acontecer. O que ele não diz é que se orar o que lhe disser para orar, eu responderei sua oração. É assim que é comumente ensinado, e eu entendo. Orar orações lideradas pelo Espírito Santo é importante. Se o Espírito Santo nos leva a orar algo, então é isso que fazemos. Lembro-me, anos atrás, quando estávamos tendo uma conferência de líderes, e tínhamos acabado de receber a notícia de que nossos amigos estavam em Fiji e um terremoto tinha acontecido no oceano e havia uma onda em direção a Fiji. Lembra disso, Chris? Começamos a orar como grupo. Nós tínhamos acabado de receber a notícia aqui. Começamos a orar como grupo e começamos a orar que Deus os protegessem. E nós oramos especificamente que essa oração estranha, Deus coloca uma parede de tijolos entre aquela onda e aquela ilha. Uma maneira estranha de orar, eu sei, mas era uma oração ungida pelo Espírito Santo. Alguém achou um quadro que foi pintado profeticamente na noite anterior, e pegaram e colocaram aqui, e era uma onda com a parede de tijolos e uma ilha. E eles haviam pintado da noite anterior. Sabe, isso te dá confiança à sua oração. De repente, essa imagem profética ganha significado e poder. Houve uma intensidade que ocorreu em nossa oração. A notícia que recebemos um pouco depois é que a onda se dissipou completamente. O ponto é, uma dessas coisas para as quais não haja uma resposta divina, se entrarmos no lugar de orar ao coração de Deus sobre um assunto, sei que devemos orar quando Ele nos liderar, mas acho que é uma certa medida de liberdade. Não sei, parece que Deus se coloca em risco aos desejos do seu povo rendido. 4 vezes em 3 capítulos, ele diz o que pedir. 4 vezes. Este é o mesmo contexto em que ele diz, já não os chamo servos, os chamo amigos. Cantar, sou amigo de Deus, não te faz amigo de Deus. É uma boa música, mas requer tempo. Lembro-me de Brian e Jen, quando a Hayley nasceu. Na verdade, era para ser um ou 2 dias depois. Era um domingo e eu estava lá na porta. E ela passou, estava pronta para dar à luz em seu primeiro filho. Ela parou na porta e disse, estou pronta. Eu espontaneamente coloquei as mãos sobre ela e ela imediatamente entrou em trabalho de parto. Não venha até mim se estiver grávida. Não funciona assim. Funcionou naquela vez. E descobrimos que ela estava em um estado crítico. Quando ela nasceu, foi um período muito, muito assustador. Mas me lembro de todos nós orando no quarto do hospital, na sala de espera. Me lembro de Benny. Ela se separou do grupo que estava orando. E ela ficou sozinha com Deus. E ela disse, Pai, o que estamos fazendo? Tudo que ela queria saber é o que ele estava fazendo para fazê-lo. E ele falou algo muito simples para ela. Ela, sozinha, ela deu esse passo, fez o que ele disse, orou em conformidade, e a situação mudou dentro de um período curto de tempo. Tudo mudou. Por quê? Colaboração. É fazer o que ele está fazendo, é dizer o que ele está dizendo. É descobrir seu coração. É como se rendição te levasse para onde precisasse de ir.
A rendição o levará a qualquer lugar que precise de ir. Em todos os lugares que seu coração anseia, a rendição vai levá-lo para lá, para que sua fé possa ser demonstrada. Algo acontece nesses momentos. Acredito que isso... Isso é o que eu acho. Acho que Pedro aprendeu isso. Não posso provar, mas acho que Pedro aprendeu. Acho que é por isso que a sombra dele curava. Acho que é por isso que a sombra dele curava. Sua sombra sempre mostrará o resultado da luz sobre você. Se viver na consciência da presença de tudo a seu respeito, mesmo as sombras tornam-se importantes e significativas. Tudo. Já vi isso acontecer, passar por alguém e a sombra curar. Vimos essas coisas acontecerem ao longo dos anos. Mas há exceções. Acho que ele está nos convidando para um estilo de vida. Como seria ter 1 hora do seu dia, 1 hora, onde cada pensamento que tenha seja um pensamento dele? Cada perspectiva que tenha naquela hora seja a perspectiva dele. Eu tenho a sensação de que isso se tornaria tão viciante que gostaríamos de passar 2 horas por dia. E 3. Em Gênesis, diz que houve noite e dia que compôs o primeiro dia. Nosso dia começa à noite. Para o crente, segunda-feira começa quando vai para a cama hoje à noite. E acho que o que fazemos quando vamos para a cama à noite, temos aquele momento de quietude para ativar um afeto por Deus, para ativar uma consciência. Nesses momentos, não quero interceder pelas nações, eu quero dormir. Não estou pensando na próxima música para cantar na cama. Não é isso. Sabe, é esse momento de conexão perfeita com o Espírito de Deus nesse lugar. Ter um coração ardente de afeto por Ele. Que naqueles últimos momentos do meu dia, os primeiros momentos do meu dia seguinte, comecem com o meu permanecer em Sua palavra. De alguma forma, me posiciona, me prepara para revelar o Pai na segunda-feira. Através de resposta à oração, através de atos de obediência, através de agir em coragem, simplesmente por causa daquela consciência da presença e abraçar intencionalmente tudo o que Ele diz. Eu acredito que o Senhor está nos dando a oportunidade para esse versículo. Ele abre coisas assim para nos dar, sabe, para que elas sejam importantes, para que elas tenham importância, para que não importa se posso citar os pontos de uma mensagem. O que importa é que vejo através de seus olhos e me sinto diferente sobre a minha situação. Eu sinto o seu coração sobre essa coisa impossível e não temo mais, porque agora percebo, não é mais impossível. Que a consciência da presença reforce esse dom de coragem que faz parte da vida cristã. Não significa que não haja altos e baixos. O que significa é que nosso estilo de vida melhora continuamente, aumentando a consciência de Deus em nossas vidas e a consciência de Sua palavra e o que Ele disse sobre nossas vidas. Acho que seria uma boa coisa para todos nós confessarmos sobre nossas próprias vidas que o Espírito de Deus está sobre mim. Repita comigo: o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Fique de pé. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para libertar cativos, dar visão aos cegos,
pregar o Evangelho aos pobres. Veja, o Espírito de Deus está sobre nós para este propósito. Acho que vou tentar isso hoje à noite. Eu gostei disso. Quando eu deitar, eu não quero orar pelas nações, mas acho que gostaria de fazer uma declaração sobre a minha segunda-feira. O Espírito de Deus está sobre mim. Conexão perfeita com o coração de Deus. Nada pode interferir sem a minha permissão. Vou reformular essa frase. Se algo pode interferir, é porque eu dei permissão. Pai, eu oro. Orei isso 100 vezes ao longo dos anos. Mas peço novamente que nos presenteie com a consciência de você, que nos acorde à noite, em que ficamos pasmos, com a consciência do Deus Todo-Poderoso que está conosco, e que nos dê a determinação de coração para valorizar o que diz, para escrevê-lo, citá-lo, cantá-lo, confessar o que disser sobre nossas vidas. E então oro que os próximos 12 meses, 13 meses, sejam os meses mais incríveis com um romper nas respostas à oração. Que os maiores e mais assustadores pedidos que pudéssemos fazer nessa próxima estação sejam atendidos, porque nós permanecemos em Ti e a Sua palavra permanece em nós. Peço isso em nome de Jesus. Amém.